Bom, ainda falando sobre a situação na Argentina, nos atende aqui no Jornal da Manhã o embaixador Marcos Azambuja, pesquisador do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais no Rio de Janeiro. Embaixador, bom dia, sempre bom ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Um prazer, bom dia. Embaixador, em relação ao Brasil, a gente já falou muito sobre as repercussões do mercado, mas em relação ao Brasil, tem inclusive hoje uma reunião do governo Jair Bolsonaro, o governo cortar relações com os argentinos se Alberto Fernandes vencer a eleição efetivamente, e o Brasil pensaria mais na União Europeia depois desse acordo recente, ou o Brasil deve preservar a relação com o país vizinho? Bolsonaro fala em esquerdalha. De que maneira, quais são as configurações políticas dessa questão na Argentina, na avaliação do senhor? Olha, uma das vantagens da diplomacia é que ela não precisa reagir com a velocidade que a mídia requer. A diplomacia reclama reflexão, pausa, ponderação, de modo que o essencial no momento é esperar um pouco que a areia, o pó se assente na Argentina, dizer as coisas que são essenciais. Somos dois grandes vizinhos e amigos e confiamos no futuro da Argentina e não vamos tomar nenhuma atitude que agrave mais uma situação que é má para os argentinos. Em outras palavras, exercer uma solidariedade controlada e construtiva. Portanto, minha preocupação é que no momento não haja um excesso de declarações, de manifestações enfáticas e emocionais da nossa parte. A Argentina já tem suficientes problemas para que nós não precisemos acrescentar a nossa colher nesse jogo. Augusto Nunes, embaixador Marcos Azambuja conosco. Embaixador, bom dia, prazer falar com o senhor. Como vai? Eu queria que o senhor me ajudasse a entender essa nostalgia recorrente que os argentinos mostram do peronismo, né? O kirchnerismo é uma ramificação do peronismo. Por quê a figura do Perón continua tão presente na Argentina? É porque o peronismo é uma espécie de uma grande ameba. Ele permite peronismos de esquerda, peronismos de direita, peronismos voltados para o Ocidente, peronismos mais terceiro-mundistas. O peronismo é, de certa maneira, hoje uma expressão da própria Argentina, da sua complexidade. O peronismo é um fenômeno local que tem tal enraizamento na Argentina. Uma vez o Perón, numa eleição, se falava de vários candidatos, fulano achava isso, aquele era aquilo, e alguém perguntou, e os peronistas? Ele disse, os peronistas somos todos. Quer dizer, na Argentina o peronismo é uma coisa epidêmica, permanente e duradoura. Todas as outras tendências autoritárias se dissiparam com o tempo. O peronismo perdura, se recria com novas modalidades. E agora encontra em Fernandes e Kirchner uma outra versão dele mesmo. Em outras palavras, o que eu estou sugerindo é que é quase impossível governar a Argentina fora da grande moldura do peronismo. Bruno Garchagen. Embaixador, bom dia. E pegando o gancho da sua resposta, por que o peronismo resiste ainda hoje? Quais são os elementos que fazem com que, pelo menos parte da sociedade argentina, se considere peronista? Olha, primeiro porque os opositores ao peronismo não tiveram grande talento, não ofereceram ao país uma alternativa viável, eficaz. Dois, como eu disse a você, como o peronismo se transforma. Se você pensa que ele é um peronismo populista, esquerdista, ele pode produzir um Carlos Menem que cria uma relação especial com os Estados Unidos, uma relação especial com a OTAN. Portanto, é um peronismo de certa... Por outro lado, você tem agora o governo Kirchner com o seu populismo esquerdizante e que, por sua vez, dá outras respostas. Não tem havido na Argentina nenhuma outra força, que eram essencialmente os radicais e outros que tenham encontrado uma resposta para o mistério argentino. Você sabe que tinha um grande autor que uma vez disse que o mundo era dividido em 3 grupos de países: os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento e a Argentina. A Argentina tem uma especificidade que faz dela uma entidade separada do resto.
Embaixadora Denise Campos de Toledo, quem está falando, aproveitando até o seu comentário inicial, essa posição mais pacificadora, o senhor vê alguma possibilidade de entendimento, de um bom relacionamento, no caso de vitória dessa chapa, a qual participa Cristina Kirchner, com o governo brasileiro, sendo que o presidente Bolsonaro desde o início apoiou o Macri e o candidato à presidência lá defende a liberdade do ex-presidente Lula. Então aí nós já temos uma posição completamente diferenciada do ponto de vista político. E o Mercosul sempre foi tratado de uma outra forma por Cristina Kirchner, dessa forma que o Brasil quer tratar agora. O senhor vê alguma possibilidade de alguma boa relação entre os dois países? Olha, tem que haver a possibilidade. Se a alternativa dela é intolerável, que nós tenhamos com o nosso maior vizinho uma relação hostil, tempestuosa, difícil, é um ônus para eles e para nós inteiramente desnecessário. Eu acho que o Brasil foi um pouco demais na condenação ou da preferência pelo governo Macri. Você sabe que os governos têm o hábito e naturalmente têm preferências, mas raramente você se expõe de uma maneira tão clara na sua preferência. Você usa uma série de instrumentos políticos, diplomáticos, publicitários, econômicos, para favorecer um lado. Mas você não se expõe de uma tal maneira ao fato que, se o seu candidato perde, você está, de certa maneira, autocondenado. Então, o que eu acho que o Brasil tem de voltar à linguagem da diplomacia de sempre. Para você, nós temos uma amizade com a Argentina que independe da circunstância, é feita por vizinhança, por longa história, por ausência de conflitos. E o Mercosul, com todas as suas limitações, é um instrumento que nós temos de convívio e de aproximação. Embaixador, eu acho que não estaria exagerando se eu dissesse que o senhor está confirmando aí uma frase conhecida sobre a Argentina. É um país que, quando se fica fora dali 20 dias e se volta, a impressão é de que mudou tudo. Quando se fica fora 20 anos, na volta, a gente acha que não mudou nada. É isso? É verdade. Há na Argentina uma durabilidade dessas coisas. O peronismo é uma coisa que renasce a cada período com uma ligeira mudança de fisionomia, mas reconhecivelmente para eles a mesma coisa. Embaixador, a declaração de um presidente da República, caso o presidente Jair Bolsonaro, em apoio a um candidato em detrimento do outro, tem capacidade para internamente ajudar ou atrapalhar esse candidato numa eleição? E a segunda pergunta é: se houver uma contenda entre dois presidentes, a diplomacia consegue contornar essa contenda? Olha, ela tem de tentar contornar. Eu quero explicar uma coisa que é de grande simplicidade. A diplomacia é um ofício muito antigo. Há regras do jogo estabelecidas há muito tempo. Uma das quais é que a não intervenção explícita na vida interna de um outro país, sobretudo de um grande vizinho, é essencial. Nós temos de agir de uma maneira a preservar a continuidade da relação. É claro que cada governo tem uma preferência. Quer dizer, o governo atual brasileiro manifestamente preferira que o Macri continuasse fortalecida. Não foi o que parece estar acontecendo. Eu estou dizendo que parece, porque a Argentina, eu vi 14 ou 15 pesquisas de opinião, nenhuma indicava nada parecido com isso. De modo que a Argentina pode estar fazendo uma coisa que é muito da sua tradição, expressar uma coisa que é o seu mau humor, o que eles chamam la bronca. Então, a bronca, no momento a Argentina está expressando mais uma política do que uma irritação com o passado da Cristina, que não foi bom, e um presente do Macri que não cumpriu suas promessas. A Argentina está mal-humorada e dando um pontapé na história. Embaixador, rapidamente, só para a gente encerrar aqui a nossa conversa e para o senhor ajudar também a entender efetivamente o que acontece na Argentina. A gente sempre ouve falar que a Argentina está em crise econômica. O Brasil também não é diferente, mas o Brasil teve um plano que ajudou a solucionar a hiperinflação dos anos 80 e até antes dos anos 70. Mas eu pergunto para o senhor, a culpa de não se resolver o problema econômico na Argentina, a culpa é dos economistas ou dos políticos? Olha, eu acho que sobra culpa para todos, viu? Na Argentina, eu não quero soar como se fosse uma letra de tango,
mas a culpa é bastante para cobrir o passado, o presente e talvez o futuro, peronistas e macristas. Eu creio que a Argentina é um exemplo extraordinário, não de desenvolvimento, mas de involução. A Argentina já foi uma grande potência econômica e hoje é um país de menor peso do que já teve. Em outras palavras, o insucesso da Argentina é um objeto de fascínio para eles e para nós. O mundo tenta entender como é que um país tão intrinsecamente rico consegue se meter em encrencas tão grandes. Embaixador Marcos Azambuja, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Um excelente dia de trabalho para o senhor. Até a próxima. Felicidades para vocês.